Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. E olha só, um estudo realizado no Amazonas apontou a eficácia de um remédio contra casos graves da Covid. A pesquisa indicou que os pacientes tratados com ele tiveram risco 92% menor de morrer pela doença. O uso do antiandrogênio proxalutamida, medicamento receitado para pacientes com câncer de próstata e mama, pode ser eficaz no tratamento de casos graves da Covid-19. Foi o que sugeriu uma pesquisa clínica brasileira realizada no Amazonas pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology. Os testes foram realizados em 600 pacientes em mais de 10 hospitais de 9 municípios do estado em um período de 14 dias. Segundo os pesquisadores, o medicamento reduziu o número de mortes de pacientes em 92,2% e o tempo de internação foi quase 3 vezes menor. O medicamento ainda diminuiu a progressão da doença. A redução foi de mais de 60% na necessidade de intubação e houve uma melhora clínica até 6 vezes mais veloz. Para os autores do trabalho, a droga pode ser uma das primeiras testadas para tratar a variante descoberta no Amazonas em novembro de 2020, que tem maior potencial de transmissão. Dados divulgados recentemente pelo IBGE mostram que o varejo registrou queda nas vendas no primeiro mês de 2021, mas acumula alta ao longo de um ano. O setor de varejo do comércio, aquele voltado para o consumidor comum, registrou uma queda no volume de vendas de 0,2% em janeiro, na comparação com dezembro. Quando a comparação é entre o primeiro mês desse ano e o primeiro mês do ano passado, a redução foi parecida, de 0,3%. A boa notícia é que no acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou uma alta de 1%. Os segmentos que tiveram crescimento foram os de artigos de uso pessoal e doméstico e de artigos farmacêuticos e cosméticos. As maiores quedas foram nas vendas de livros, jornais e revistas, com redução de mais de 20% no volume, e no segmento de calçados e vestuário. E nos destaques internacionais, a cerimônia que marca o início do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio 2020 acontecerá sem a presença de espectadores. Será no dia 25 de março, em Fukushima. Um dos momentos mais esperados de uma Olimpíada foi alterado para os Jogos deste ano. O comitê organizador da competição confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica vai ocorrer sem a presença de espectadores no dia 25 de março. De acordo com o comunicado da Tóquio 2020, a cerimônia vai ser exibida ao vivo pela televisão. Quase 3.000 pessoas deveriam comparecer ao evento, que será celebrado simbolicamente no departamento de Fukushima, 10 anos após o triplo desastre na região. Um terremoto violento, seguido por um gigantesco tsunami e um grave acidente nuclear. Por causa da Covid-19, as Olimpíadas foram adiadas de 2020 para este ano. O número de participantes é bem restrito e o programa da cerimônia do revezamento foi simplificado. O público será autorizado a acompanhar o revezamento através do Japão, mas com regras rígidas como evitar concentrações e o uso obrigatório de máscara. A decisão crucial sobre a presença de torcedores do exterior durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser anunciada antes do início do revezamento da tocha. O governo japonês está inclinado a proibir a entrada dos torcedores procedentes de outros países pelo temor do aumento de contágios do coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E mudando de assunto, em Mato Grosso do Sul, depois de 3 quedas consecutivas, a taxa de pessoas endividadas voltou a crescer em fevereiro. E o cartão de crédito continua sendo apontado como o vilão das dívidas. Gessiele trabalha na rua oferecendo cartão de crédito de uma loja. Ela sabe muito bem que o cartão é uma tentação para o consumidor
que costuma estourar o limite. Às vezes eles fazem o empréstimo, quitam o cartão, usam o cartão e vem a conta do empréstimo mais do cartão. E bastam poucos minutos para encontrar na rua alguém numa situação parecida. Deve ser uns 4 mil, mas eu estou negociando já. Uma pesquisa revela que as pessoas estão mais endividadas. Aqui na capital, 59% dos entrevistados disseram que estão devendo na praça. O percentual aumentou 1,5% em relação a janeiro. A principal explicação para este aumento dos devedores está relacionada ao impacto do rendimento das famílias por causa da pandemia. Em torno de 30% da população de Campo Grande tiveram algum tipo de redução da renda ou mesmo estão sem nenhuma fonte de renda. E, consequentemente, a dívida ela vem como uma alternativa para garantir a subsistência, a sobrevivência. Então, a compra de alimentos, por exemplo. É preciso entender que uma pessoa endividada não significa que ela está inadimplente. O endividamento é quando a compra é feita a prazo. A inadimplência é quando a pessoa não pagou a conta no prazo estabelecido. A mesma pesquisa revela que a inadimplência continua praticamente a mesma. Atualmente, nós temos um cenário em que houve aumento do endividamento, mas que as pessoas estão consumindo de uma forma mais consciente, do ponto de vista de realmente caber no bolso, visto que nós não tivemos grandes alterações do índice de inadimplência. E para manter a sua saúde financeira em tempos de pandemia, é só seguir uma regrinha simples. Não gasto mais do que ganho, graças a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E você já pensou em fazer uma viagem a bordo de um luxuoso trem azul africano bem longe da Covid-19? Pois é, a viagem de 2 dias é famosa pelas paisagens e o serviço 5 estrelas. Uma última olhada na montanha da Mesa e nos arredores da cidade do Cabo antes de começar uma experiência de 48 horas a bordo do trem azul 5 estrelas. Este trem é a joia do sistema ferroviário sul-africano e até pouco tempo atrás atraía entusiastas de todo o mundo. Mas a pandemia de Covid-19 mudou tudo. A companhia baixou os preços com o objetivo de se tornar mais atraente para os turistas locais. O valor das passagens caiu pela metade, $1.300 por pessoa em cabine compartilhada com pensão completa. Muitas pessoas tinham a viagem na lista de desejos, mas estava acima do orçamento do público em geral na África do Sul. Agora, com a Covid e as fronteiras fechadas, a tornamos acessíveis a essas pessoas e os locais têm aproveitado com prazer e temos recebido uma boa resposta. Ao longo de 2 dias e 2 noites, os passageiros experimentam elegância, luxo e tranquilidade. Para muitos, esta é a primeira viagem a bordo do trem azul. Este não é o caso de Abram e Singrid, que preferem os trilhos aos ares e já fizeram a viagem mais de 10 vezes ao longo de 40 anos. Temos negócio na cidade do Cabo e gostamos de viajar para lá ou Pretória, onde moramos. Quando você chega à cidade do Cabo, está relaxado, porque é isso que o trem faz por nós. Você relaxa, aproveita a boa comida, bom vinho e boa companhia. Nos 70 anos de vida, a fórmula simples do trem azul continua a mesma. Os bilhetes são caros, mas com tudo incluído. Bebidas, refeições, entretenimento e alguns momentos que não têm preço, como a vista do deserto nas primeiras horas da manhã. Após 1.600 quilômetros de luxo, deixar o trem e voltar à realidade não é fácil. Se eu pudesse, faria isso uma vez por mês. Agora, da cidade do Cabo a Pretória, na próxima faria o caminho contrário, só para apimentar a vida. Os acampamentos ao lado dos trilhos do trem são um lembrete das desigualdades da paisagem social na África do Sul. Chegando à estação de Pretória, os parênteses de um momento de encantamento acabam para este pequeno grupo de viajantes,
que passou 2 dias longe dos problemas da vida e da preocupação com o coronavírus. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.